Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar rapidamente sobre a questão do direito à literatura. Eu vou me basear sobretudo em textos do Antônio Cândido, que foi um grande intelectual brasileiro, crítico literário, né, e sociólogo, que escreveu obras como O Parceiro do Rio Bonito, né, que é um livro sensacional. Pretendo falar sobre ele um dia, né? Mas vamos ao tema, né? É, Nesses textos que eu tive contato, ele desenvolve a questão dos direitos, né? Que nessa sociedade que nós temos, que ela avançada tecnologicamente e ao mesmo tempo ela relega os direitos humanos, né? Dos habitantes, né? A questão da desigualdade social, nessas questões do trabalho precarizado, né? E ele coloca que, que a literatura seria um dos direitos humanos, né? A literatura ela é a expressão das sociedades no tempo e sobretudo no espaço, né? Que o espaço, eu como geógrafo tenho uma, é, uma atenção especial a esse componente, né? E a literatura ela aparece como expressão das sociedades, né, com suas diversas formas, romances, seja poesias, sejam crônicas, sejam é, diversos tipos de textos, né? Hoje temos a questão dos quadrinhos e tal, e são expressões da sociedade no tempo, no espaço, como eu disse, né? Aí é pensar a questão da literatura como questão formativa. A literatura ela é passada no ensino fundamental e médio, e como ela é passada, né? Muitas vezes ela é passada de forma desinteressante, né? Apesar de vermos mudanças nesse quadro, né? É, para muitas pessoas era uma chatice, leu Machado de Assis, leu José de Alencar, leu Graciliano Ramos, obrigado, né? Sobretudo na época do vestibular, né? Mas a questão é pensar além dessa obrigatoriedade, né? Que ela é necessária, mas ela acaba deixando o contato com a literatura chato e inclusive ela faz com que muitas pessoas tenham um trauma da literatura, né? Não gostem de ler ou leiam. Aí é uma questão que vai ser discutida em outra hora, né? Sobre questão que nem teve discussões sobre Harry Potter literatura. Tem uma autora, acho que a Ana Maria Machado disse que não, né? Mas tem gente que afirma que sim. Eu nunca tenho o livro 1 aqui, mas nunca tive contato. Mas enfim, a questão é a gente pensar na literatura, como o Antônio Cândido fala, como um direito humano, né? Junto com os outros direitos já estão elencados, né? E me parece fundamental pensar nisso, né? O Antônio Cândido, eu tenho esse livro aqui que chama é, Textos de Intervenção, que ele vem numa caixinha com a bibliografia do Antônio Cândido, né? E aqui ele tem um texto que se chama A Literatura e a Formação do Homem, que é uma transcrição de uma palestra dele, né? Ele aponta vários aspectos aqui, né? Da questão da literatura, trazendo exemplos, como é de praxe nos textos dele, né? Ele traz alguns exemplos e algumas frases que podemos citar, né? Por exemplo, na página 83, dado que a literatura comovida ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é artificial querer que funcione como os manuais de virtude e boa conduta. Então, ele está falando aqui da questão da literatura como aprendizagem, né? Mas não pode querer que a literatura seja um guia moral, né? A literatura, ela apresenta aspectos morais, né? Aspectos de construção da sociedade, mas pensar para além disso, né? Em outra parte do texto, né? Ele fala mostrando o conflito, na página 84, né?
entre a ideia convencional de uma literatura que eleva e edifica, segundo os padrões oficiais, e sua poderosa força indiscriminada de iniciação na vida, com uma variada complexidade nem sempre desejada pelos educadores. Ela não corrompe nem edifica, portanto, mas trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Ele indica aqui, né, a questão da função humanizadora da literatura, né, que ela traz para os humanos, né, que vai além da questão da literatura como satisfação das necessidades de fantasia, contribuição para a formação da personalidade, né. Acredito que o contato com a literatura em todas as faixas de idade seja um componente primoroso para que se tenha um conhecimento das sociedades, né? Sociedades que já não existem mais, que foram se transformando, se retroalimentando até o que nós temos hoje, né? E pensar também na questão que ele coloca aqui, ele faz uma análise da questão do regionalismo, que na época já existia o regionalismo, né, ele traz no Brasil, sobretudo, uma grande dicotomia entre uma fala das sociedades que eles representam, né, e a fala do como é que eu posso dizer, a fala do narrador, né? Então ele traz dois exemplos, né? O exemplo do Coelho Neto, que ele cita um excerto do texto que traz uma dicotomia entre a fala a fala do caipira, né, que aqui tem uma fala totalmente estereotipada, né, e a fala do narrador, que é uma fala correta, uma fala que ela correta, né, e poética até, né, nesse excerto que ele traz aqui, né, e ele fala, né, que ele deveria colocar todas as falas, tentar homogeneizar esse discurso do livro, né, para que não haja essa dicotomia, que essa dicotomia meio que rebaixa o morador do sertão, né, e em relação ao narrador, né. Aí, em contraponto, ele traz o texto do Simões Neto, né, que é um gaúcho. Ele tem um texto sobre os contos gauchescos, né, conhecido, que ele faz ele dissolve de certa forma a questão do homem rústico, né, do homem do homem rústico e do homem narrador, culto, né. Ele desfaz essa dicotomia. Isso foi um parênteses, na verdade, né, que ele traz para ele encerrar assim: o leitor, nivelado ao personagem pela comunidade do meio expressivo, se sente participante de uma humanidade que é a sua. Desse modo, pronto para incorporar à sua experiência humana mais profunda o que o escritor lhe oferece como visão da realidade. Então ele coloca, né, essa preocupação que a obra literária tem que ter de humanizar e de fazer com que a experiência que ele traga na obra seja uma experiência que contribua para a formação da personalidade, para que contribua para uma criticidade do receptor, né, do leitor para a obra. E seria mais ou menos isso, né? Desculpem se eu fui meio prolixo na minha fala, né? Porque já tá meio tarde, né? Mas eu não queria deixar vocês sem o videozinho de domingo, né? Mas eu acho que me expressei bem. Tá bom, então, pessoal, eu volto, vou ver se eu trabalho algum livro, né? Tá meio corrido, né? Muita coisa para fazer, muita coisa para ler, né? Mas vamos tentar fazer algo edificante para vocês, tá bom, pessoal? Tudo de bom. Tchau, tchau.